Meu nome é Andréia e hoje nós vamos discutir as questões ligadas à etnia, raça e racismo dentro da disciplina de antropologia. Um dos conceitos mais importantes com os quais nós vamos trabalhar hoje é o conceito de etnia. Etnia diz respeito a um grupo humano que partilha uma série de experiências em comum, que partilha uma ideia de um antepassado único, de uma forma de vida, de uma forma de compreender o mundo. Pertencimento étnico não significa nascer no mesmo lugar ou ocupar o mesmo espaço, significa se sentir parte de um grupo que comunga uma série de valores. É preciso observar que etnia depende diretamente da questão do autorreconhecimento, que o indivíduo se perceba como parte daquele grupo. O reconhecimento étnico pode ou não levar a uma ação política. Nem todos os momentos, quando as pessoas se reconhecem como parte de um mesmo grupo, isso necessariamente levará a algum tipo de predisposição para a ação a favor daquele grupo. O conceito de etnia tem sido usado modernamente muitas vezes para significar nação, mas é preciso tomar cuidado com isso. Nem sempre uma etnia ocupa um espaço de um Estado nacional. Às vezes, o mesmo grupo étnico pode estar espalhado em vários estados e algumas vezes uma etnia pode existir junto com outras no mesmo Estado nacional. O conceito de etnia hoje, ele faz oposição diretamente ao conceito de raça. Raça é um conceito que foi absorvido pela antropologia no século XIX e utilizado para justificar as diferenças e, principalmente, justificar a dominação branca. Quando se chega ao meio do século XIX e os europeus olham o mapa do mundo, o mundo inteiro foi conquistado pela presença europeia. Uma das formas de justificar essa ação, uma das formas de explicar por que isso acontece, será a apropriação do conceito de raça. Raça é um conceito que vem para nós da biologia, como eu já disse, e a biologia procura caracterizar as espécies de vários animais. O que os antropólogos farão é caracterizar espécies humanas, criando explicações para o que eles consideram possíveis atrasos, possíveis primitivismos, né? Essas formas de perceber o comportamento de grupos humanos serão utilizadas para justificar essa dominação e ganharão um caráter científico a partir do momento que a própria dominação reforça a ideia de que nós temos um princípio de superioridade. Hoje é mais do que comprovado que esses conceitos não se estabelecem cientificamente, mas que eles são conceitos ideológicos. A prática da raça, ela levará à questão do racismo. O racismo é o julgamento de um grupo humano por um determinado elemento físico que se constitui como elemento de discriminação. Veja, por natureza os seres humanos são desiguais. E não há nenhum problema nisso. Eu sou branca, o outro pode ser azul, cor-de-rosa ou marrom. Esse não é a questão. A questão é quando a cor da sua pele, a cor do seu cabelo ou a cor dos seus olhos são usadas para construir formas de discriminação. Existem diversas experiências ao longo da história e no mundo todo, na qual o conceito do racismo vai ser aplicado para excluir e para discriminar. Dois exemplos bastante concretos são o que acontece na África do Sul com a questão do apartheid, na qual a população negra é colocada em espaços separados da população branca, na qual, inclusive, ela não tem direito a nenhum tipo de participação. O mesmo acontece com a população negra nos Estados Unidos. Após a Guerra da Secessão, quando os negros são libertados, esta liberdade não significa que eles ganham participação na sociedade. Isso será um processo muito longo e um processo de conquista que só se finaliza na década de 70 do século XX. Várias sociedades que tiveram passados escravistas apresentam a questão do racismo muito presente no seu cotidiano. Muitas delas terão estruturas políticas e legais que justificam e que, na verdade, dão um formato oficial ao racismo. Isso é muito diferente do Brasil.
O caso brasileiro é uma experiência particular. O Brasil, como acontece com os Estados Unidos, como acontece com Cuba, como acontece com vários países, vem de um passado escravista. Aliás, o Brasil viveu quase 400 anos dentro da legislação que transformava indivíduos em escravos. Só que, no Brasil, não existiu nenhuma lei pós-abolição que dissesse que as pessoas eram inferiores ou que colocassem os negros em uma situação de exclusão. Isso vai levar à criação de um conceito ideológico muito discutido e espalhado pelo mundo inteiro sobre o caso brasileiro, que é a ideia da democracia racial. Por esse conceito, exatamente porque não existe uma discriminação oficial, parte-se da ideia de que o Estado brasileiro não discrimina ninguém. O que não é verdade. A ideia da democracia racial não se observa no Brasil. O Brasil é um país na qual o preconceito existe como em qualquer outro lugar. A diferença da experiência brasileira com o racismo e a experiência, por exemplo, sofrida pelos negros norte-americanos é a oficialização do sistema. Dentro da sociedade brasileira existem diversas formas de exclusão. Elas não são oficiais, elas não estão colocadas em lei, mas isso não significa que as nossas práticas cotidianas não sejam de caráter, muitas vezes racistas. Uma das grandes questões é como vencer esses estereótipos. Isso nos leva a uma última questão, a questão do racismo no mundo contemporâneo. Hoje, no mundo contemporâneo, é muito difícil a gente encontrar a ideia do racismo como um elemento como aparecia anteriormente, voltado a um grupo inteiro, voltado a um grupo humano inteiro, como, por exemplo, o que vai acontecer com os negros, o que vai acontecer com os judeus, o que vai acontecer com vários grupos. Hoje a gente vai trabalhar com o conceito do preconceito voltado à minoria étnica, ou seja, há grupos de pessoas que têm um reconhecimento de uma nova forma de vida. E aí a gente retoma o conceito de etnia que a gente discutiu lá no começo. Um grupo de pessoas que comunga os mesmos valores e a mesma forma de vida e que passa a ser discriminado exatamente por conta disso. Uma minoria étnica não é necessariamente uma minoria geral, ela não é necessariamente um número pequeno de pessoas, mas é um grupo de pessoas que acaba sendo, de alguma forma, discriminado por conta das suas práticas sociais. É preciso observar que a grande questão sobre o racismo contemporâneo é como lidar com isso. É como construir políticas que respeitem duas questões fundamentais. Primeiro, o multiculturalismo. E segundo, a diversidade. É necessário construir a diversidade das experiências humanas como um elemento que apenas enriquece a nossa presença no mundo. A questão é como utilizar os nossos elementos de cultura diferentes, mas nunca considerar esses elementos raízes para a desigualdade. Obrigado, nos vemos em breve.